Agora que as nossas peças aqui estão secas, nós vamos começar a estruturar a nossa roseira para poder montar. Como eu vou estar colocando num desses vasinhos, eu vou pegar um arame número 14 e vou medir mais ou menos a altura do meu vasinho com esse arame, tá? Esse aqui eu já encapei esse arame, que é onde vai ser a estrutura da minha roseira, tá? Ele tem que estar sempre um pouquinho acima para você poder trabalhar ele, ok? Então agora eu vou pegar a rosa e eu vou colocar ela aqui no finalzinho desse arame e vou prender com fita floral. Agora eu vou usar a fita floral comum, sem estar cortada. Tirei um pedaço, vou esticar ela para ativar a cola e vou prender. Isso aqui vai ser a base da minha sustentação. Vou puxar para prender bem. Rasguei aqui. E aqui eu venho subindo ela. Aqui ainda vai entrar massa, tá? Essa parte toda aqui ainda vai entrar massa e depois a pintura final. Então a minha rosa vai ficar assim, ok? Agora nós vamos prender a folha. Vamos escolher a folha que vai vir para essa rosa. No caso, essa daqui. Aonde eu terminei a fita, vai ser um encontro aqui com a minha folha. Vou pegar a fita aqui. E vamos prender. E ela vai ficar assim. E ela vai ficar assim. Depois aqui vai entrar massa, vai entrar um folículo aqui, vai entrar uma outra folhinha aqui miudinha, e a gente vai montando a nossa estrutura. Agora eu vou fazer, não preciso mais colocar a guia, o arame guia, né, a estrutura guia. Agora eu vou prender as folhas. Final aqui, a minha folha termina aqui. Final da onde eu coloquei a minha massa, eu vou prender. Vou fazer isso com todos eles. Puxar bem para prender. E vai ficando assim. Então, já prendi todas as minhas folhas com seus botões. E a minha rosa está aqui. Agora eu vou começar a montar. Eu vou ver onde eu quero que esse botão fique em relação à rosa. Vou deixar ele aqui. Vai ficar para cá. Deixar o botão mais para baixo. Vou botar esse aqui.
mais um pouquinho abaixo da rosa. A folha para o lado, botão aqui, ó. Isso. E a gente vai começar a estruturar ela. Aonde terminou a fita do conjunto, opa, eu vou começar a prender. Então ela ficou assim, uma folha para cá, uma folha para cá, a minha flor e o botão. Agora eu vou botar um aqui atrás, um pouquinho acima, vou cortar outra fita e vou prender. Tá? Ela vai ficar uma folhinha para trás. Se eu quiser encher de flores, eu vou ter que colocar mais galinhos, né? Ou eu posso prender duas folhas, dois botões e um galinho só, tá? Aí vai ficar a critério de vocês como que vocês vão montar. Então agora nós vamos prender essa daqui e depois finalizar com essa daqui. E eu finalizei a minha roseira, estruturei ela toda, tá? Como eu falei, se vocês quiserem colocar uma flor, um botão ou dois botões saindo de uma mesma folha, pode colocar que nem eu coloquei aqui, tá? Aqui eu coloquei uma folha com dois botões. Pode fazer isso também. Agora a gente vai medir ela aqui dentro, como é que ela vai ficar. Tá um pouquinho baixa, né? Mas conforme eu for espetar, eu acho que eu vou ter que botar mais um arame guia aqui para poder fincar, senão vai ficar muito baixinha na hora de eu trabalhar. Então vou pegar um outro arame guia, vou prender aqui, para ele não ficar muito baixo, por isso que a gente tem que toda hora estar medindo. E na hora que eu for prender no isopor, tem que estar tudo ok. Ah, o arame ficou aparecendo, não tem importância que ele vai ser coberto com a massa. Então tá aqui, agora sim, tá? Na hora eu posso até cortar um pedaço aqui para ficar tudo certinho, tá bom? Agora a gente vai passar a massa em todas essas partes que a gente cobriu com fita. Eu já peguei minha massa verde, tá aqui. Vou pegar o meu pincel d'água, tirar o excesso aqui na minha mão. E vou descer essas folhas agora, que eu não vou precisar delas no momento. Vou passar a aguinha aqui, só um pouquinho. E vamos começar a revestir a nossa roseira. Vou fazer uma minhoquinha. Vou prender aqui e vou passar por dentro entre a folha e o galinho da flor. Vou pressionar aqui e agora eu vou trabalhando isso aqui. Vou descendo. Aqui eu venho com o dedo e vou subindo. Minha massa tá molinha. Ó, vou subindo para criar o galinho. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na flor. Eu vou subindo para criar o galinho.
e vou estruturar, fazer isso nela toda. Se eu quiser, eu posso vir com pincel modelador também para puxar e vir trabalhando. Vou fazer ela na estrutura dela toda e vou aguardar de 6 a 12 horas para secar, para a gente poder pintar. Mas quando eu finalizar aqui de revestir a estrutura, eu ainda vou vir colocando aqui os folículos que tem aqui e uma sequência de 3 folhinhas em cada botão e na rosa também. Vou fazer mais uma parte aqui com vocês. Aqui onde está folha, botão e o galho, eu coloquei a massa, passei por trás ali e vou continuar prendendo aqui. Vou puxar aqui um pouco para a folha com o dedo e com o pincel modelador eu venho trabalhando aqui. Vou puxando e aqui no botão eu venho com o dedo. E assim eu vou colocando a massa por toda a minha roseira. Ó. Vou trabalhando aqui. Achei o botão aqui. Uma folha, um botão e outro botão. Agora eu venho, ó. Aqui tem fita. Vou passar uma aguinha, um pedacinho de massa. E agora eu vou puxar aqui pro galinho que tá o botão. E um outro pedacinho de massa aqui atrás. Vou prender e vou puxar para o galinho da folha. E nessa junção eu vou pegar aquele pincel modelador que é chatinho e vou trabalhar ali. Eu fiz toda a junção. Eu vou fazer isso nela todinha. Agora aqui na parte de baixo eu só vou colocando massa e vou puxando ela. Até uma certa altura, que o restante vai ficar para dentro do vasinho ou do recipiente que vocês vão colocar. E vem finalizar aqui. Ó, tá no tamanho certo. Como a massa ainda está molhada, a minha rosa ainda vai ficar caindo. Mas assim que a massa secar, ela vai ficar presa. Tá? Minha rosa ainda está meio mole, mas assim que a massa secar, ela vai ficar presa. Agora, entre a folha e o galinho da rosa tem um folículo. Nós vamos fazer esse folículo agora. Um pedacinho de massa, uma gotinha. Eu vou pegar uma esteca agulha ou furador. Vou pegar o pincel d'água, passar, tirar o excesso. Vou vir aqui nessa junção aqui e vou prender. Opa! Eu vou prender a minha folhinha ali.
venho com pincel modelador e vou unindo ali, de um lado e do outro. Eu vou fazer isso em todos os cantos onde tem folha. Pronto, prendi as minhas folhinhas. Agora eu vou fazer uns folículos, são 3 folículos pequenininhos que entram nas flores, menos ali em cima na rosa principal, tá? Só nos botões. 3 folículos pequenininhos. Você faz aquele quibezinho alongado. Vem aqui, pincel d'água, mais ou menos uma certa alturinha. A gente vai achar ele na mão e cola aqui. Ó, prende um, achatei na mão, vou prender o outro, achatei na mão, vou prender o outro. Não precisa ficar na mesma altura, pode ficar em alturas diferentes. E venho aqui com o pincel modelador acertando. Vou fazer isso em todos os botões. Feita essa parte dos folículos, tá? Todas elas, todos os botões estão com folículo. Agora eu vou fazer os espinhos. Eu vou pegar bolinhas de massa pequenininha, vou fazer uma coxinha e vou achatar na mesa. Bem pontudinha, tá? Essa coxinha. Vou fazer alguns espinhos. Não preciso encher a roseira de espinho. Fazer uns 6 espinhos, mais ou menos. Só para botar em locais estratégicos. Venho aqui com o pincel modelador, com o pincel d'água, e vou escolher os locais que eu vou botar os espinhos. Vou colocar um aqui. Vou pressionar para colar. Vou vir com o pincel modelador, jogar uma parte para cima, uma parte para baixo. E pro ladinho um pouquinho. E com aqui embaixo eu vou fazer uma pressão com o pincel modelador, porque esse espinho ele é para baixo. Ele vai ficar assim. Tá? Vou escolher locais estratégicos para estar colocando esses espinhos. Vou botar mais um aqui para vocês verem. E ela vai ficar com os espinhos. Então, coloquei todos os meus espinhos. Agora eu vou aguardar de 6 a 12 horas para secar, para a gente poder estar pintando ela, tá bom? Então vamos dar esse espaço para ela secar e para a gente poder pintar, que a gente não pode pintar com a massa molhada. Bom, agora que a nossa roseira está seca, aqui é no piscar de olhos que ela seca por conta da estufa, né? Eu deixo dentro da estufa, rapidinho seca, então adianto o meu trabalho. Então vamos pintar a nossa estrutura que está faltando. Então vamos lá. Secante de cobalto, tirar o excesso, tinta verde VC, fazer aquela aguinha e vamos começar a pintar
desde a sépala e aonde está faltando os espinhos, nesses espinhos aqui, com muita delicadeza, tá? Para eles não saírem. Você vem passando em todo lugar onde nós colocamos a massa. Os folículos, os espinhos. Então a gente vai colocando nela toda, aplicando a tinta, só onde está a massa que a gente não cobriu. Que a gente não pintou, quer dizer, que a gente não cobriu com a tinta, né? E a gente vai aguardar 2 minutinhos para essa aguinha secar. O processo é o mesmo. Ok? Toda pintada. Então a gente vai aguardar 2 minutinhos para ela poder secar. Minha tinta já começou a secar, já começou a perder o brilho. Então é hora de eu esfumar ela, de eu tirar o excesso dessa tinta verde que eu coloquei aqui. Então a gente, com um pincel de pelo macio, redondo, nós vamos varrendo para tirar o excesso de tinta. Toda a parte dela. Tirando o excesso no papel. Ali nos botões, cuidado com os espinhos, para não tirar eles. Usar bastante as folhas aqui, para poder trabalhar. Pronto, tiramos o excesso. Agora a gente vai vir aqui no nosso vermelho chinês. Podia colocar um carmim também, se eu quisesse. Vou tirar o excesso e vou vir aplicando nos espinhos, nos galhos todos. Um pincel seco, a pintura seca, tá? Pode ser uma sombra também. A terra queimada. Mas o vermelho eu acho que dá um aspecto mais bonito ao nosso trabalho. Fiz isso em toda a minha roseira. Está faltando mais algum lugar. Agora eu vou tirar o excesso com o pincel que eu estava usando agora para tirar o verde. Pincel redondo, macio. Cuidado com os espinhos que estão lá em cima nos botões.
Vamos varrer, tirar bem o excesso do vermelho. Opa. Quiser mais escuro, coloca mais escuro. Se quiser menos escuro, coloca menos escuro. Aí vai ficar o critério. O importante é que ela dê o toque realista. Agora eu vou vestir a minha máscara. Vou pegar amido aqui, botar aqui na minha tampinha. Tirar essa tinta daqui. E a gente vem salpicando o amido nos galhos. Todo lugar que nós colocamos tinta. E agora a gente vai varrer para tirar esse excesso de amido. Isso que vai dar o toque, o aspecto realista à minha planta. Então a nossa roseira já está aqui, toda trabalhada. A gente tem que esperar esse amido secar por umas 3 horas, 4 horas, para poder secar junto com a tinta, né? Para a gente poder manusear. Mas como eu vou colocar ela no vasinho, então eu só vou pegar somente aqui na base, eu não vou ficar manuseando ela toda, né? O que eu posso manusear é as flores e as folhas, eu não vou ficar mexendo muito no galho. E o amido ele tem que ser colocado assim que a gente termina de aplicar tinta óleo. Se deixar para colocar 2 horas depois, ele não vai grudar mais, tá? Ele vai, depois que o secante de cobalto agiu, ele não vai grudar mais. Não adianta tentar grudar no dia seguinte também, que não vai colar mais, tá? Então é isso. Agora a gente vai colocar, vamos plantar a nossa roseira. Essa aqui é a amarela, que eu também terminei de fazer ainda agora. Lembra, eu mostrei num vídeo anterior, ela estava ainda sem estar pintada. Agora já está toda pintada também. Então vamos preparar o nosso vaso.